O vídeo de hoje não é necessariamente sobre maquiagem, mas tem a ver com comprar maquiagem e principalmente com consumismo ou gastar dinheiro que você não tem com coisas que vocês não precisam. Vamos começar! Bom, eu recebi essa sugestão aqui de vocês e eu achei muito legal a gente vir falar sobre isso, sobre consumismo e o quanto a internet nos influencia a gastar com coisas que a gente não precisa e, pior ainda, com coisas que são ruins, né? Eu, na verdade, nunca fui uma pessoa consumista, isso vem de criação, assim, meus pais nunca foram consumistas, então isso meio que já é natural de mim, assim, não comprar muito e principalmente não comprar coisas que eu não preciso. Mas eu vou dar algumas dicas de coisas que eu faço, assim, para não cair na tentação e não comprar, né, não sair comprando todos os lançamentos que existem por aí. Apesar de que todos nós somos humanos, né, e às vezes a gente cai na tentação e erra e aí depois fica, né, pensando que não deveria ter feito isso. Então, a ideia é trazer algumas dicas aqui para vocês do que eu faço, como é que eu me controlo financeiramente e espero que vocês gostem desse tema. Bom, a primeira coisa é que assim, o meu salário, ele depende única e exclusivamente de mim. Então, se um belo dia eu acordar e estiver doente e eu não for trabalhar, eu não vou receber. Então, isso já me obriga a ser bastante controlada. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu tenho uma planilha no Excel, na verdade eu tenho no Google Drive, porque eu posso consultá-la online de qualquer lugar, onde eu anoto todos os meses quanto eu ganhei e quanto eu gastei, tá? Então, eu coloco lá uma linha escrito salário, X reais. Esse X reais, ele varia muito de mês para mês, porque vai depender ali de quanto eu trabalhei. Então tem meses que eu ganho bem, tem meses que eu não ganho nada bem. Então por isso que isso já me obriga a ser um pouco mais controlada e a principalmente a guardar dinheiro quando o dinheiro sobra. E aí embaixo eu tenho algumas linhas nessa planilha de gastos, tá? Essas linhas eu separo por tipo de gasto. Então tem uma linha lá, por exemplo, da conta de luz, uma outra linha da Vivo, por exemplo, uma outra linha para mercado, uma outra linha para gastos com gasolina ou com transporte. E aí eu coloco também linhas de coisas que eu compro normalmente com frequência. Então, por exemplo, eu tenho a linha da farmácia, porque eu vou muito à farmácia, tanto para comprar remédio, quanto para comprar sabonete. Eu compro muito creme de corpo, né? Então vai para a linha da farmácia mesmo, às vezes eu não tendo comprado na farmácia. Eu tenho uma linha de perfumaria, justamente por causa dos cremes de cabelo, que também é uma coisa que eu tenho que comprar com recorrência. Eu tenho uma linha para restaurante, enfim. E aí nessas linhas eu coloco coisas que normalmente eu compro com frequência, tá? Então, quando eu olho essa planilha, eu sei exatamente quanto entrou no mês, quanto eu gastei no mês e quanto vai sobrar para o próximo mês. Fazer essa planilha dessa maneira é bom porque eu consigo olhar e ver assim, por exemplo, nossa, eu estou gastando muito com restaurantes, preciso me controlar. Ou estou gastando muito com perfumaria, pare de gastar muito com perfumaria, tá? E aí outra coisa que eu faço é, embaixo dessa planilha, eu coloquei metas de gastos para cada item, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma meta de que para gastos fixos, que é moradia, luz, internet, etc., mercado, eu só posso gastar até X% de quanto eu ganho. Esse X%, gente, ele obviamente vai depender da sua realidade, né? Da onde você mora, se você paga contas para mais pessoas que não só para você, quanto que é o seu salário e etc. E aí, obviamente, já deixo de falar o óbvio aqui antes que alguém venha me xingar, nem todo mundo consegue guardar dinheiro, né? Às vezes nunca e às vezes nem todo mês. Então você tem que, infelizmente, adaptar isso para sua realidade. Eu acho que isso é meio óbvio, mas como as pessoas na internet estão meio sem noção, né? Vou declarar aqui o óbvio, tá? Então tem uma meta de quantos por cento do meu salário eu deveria gastar com contas fixas. Tirando as contas fixas, aí eu deixo mais uma meta bem menor de quanto eu deveria gastar com lazer, com compras em geral e para investir. Então eu sempre tento guardar pelo menos 10% do meu salário para que nos próximos meses, caso eu tenha algum imprevisto, eu consiga, se eu precisar, ficar um tempo sem trabalhar. Não é todo mês que eu consigo guardar, mas na maioria dos meses eu consigo, justamente porque eu olho a planilha e eu vejo que se eu estou gastando muito ou pouco e eu paro de gastar com essas coisas que não são essenciais, né? Maquiagem, sair para comer, roupinhas, blusinhas e etc. Então acho que essa na verdade é uma ótima dica para quem aí tá tentando se controlar e organizar as finanças, porque às vezes a gente não tem noção
do quanto a gente gasta e aonde o dinheiro está indo. E aí olhando a gente começa a reparar que às vezes a gente está gastando com coisas que a gente não devia e consegue ter uma noção melhor do quanto a gente gasta versus quanto a gente ganha. A segunda coisa, eu tenho o hábito, nem sempre isto acontece, mas eu tento me forçar para que isso sempre aconteça, de só comprar aquilo que eu preciso. Vocês já viram aqui, já mostrei até minha penteadeira, né, as minhas maquiagens. Apesar de eu trabalhar com maquiagem, eu não tenho muitos produtos. Eu acho, inclusive, que eu até tenho mais do que deveria. Tem coisas aqui que eu não uso, mesmo para atender as minhas clientes, então eu tento só ter coisas que eu uso e só comprar mais uma daquela coisa ou outra quando a primeira acaba. Então, por exemplo, eu sempre tenho aqui cílios postiços para eu levar nos meus atendimentos. Eu só compro mais cílios quando os que eu tenho estão acabando. Eu não fico comprando cílios toda hora, todo mês, toda vez que eu vou na perfumaria e vejo cílios. Eu só compro quando está acabando. A única ocasião que eu compro mais de uma coisa é quando ela está realmente muito barata. Saindo um pouco da maquiagem, voltando aí pro pessoal, eu uso muito hidratante corporal. Todo dia eu passo hidratante corporal, então assim, eu uso que nem água hidratante corporal. E creme de cabelo, também é uma coisa que eu uso toda vez que eu lavo o cabelo, então toda semana, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, e que vai embora muito rápido. Eu já sei qual que é o preço desses itens, né? Quanto que eu pago normalmente. Se eu vejo uma promoção, eu compro porque eu sei que está barato. Porém, eu não faço estoques gigantes, mesmo porque esses produtos vencem. Então, o máximo que acontece é eu ter por exemplo, um creme aberto e mais 2 fechados. Eu não tenho, por exemplo, sei lá, 4, 5, 10 potes de creme aqui fechados só porque está em promoção, tá? Então, mais 2 dicas aí. Se não acabou ou se eu não estou precisando de fato, eu não compro. E eu também não fico comprando só porque está em promoção. Eu só compro porque está em promoção se o meu estoque está baixo, ou seja, se eu só tenho um guardado. Se eu tenho 2 ou mais, eu já não compro, eu espero a próxima promoção para comprar. Porque não é só porque uma coisa está barata que a gente deve comprá-la. Essa coisa de precisar, então, por exemplo, às vezes, sei lá, meu iluminador venceu e aí eu preciso ter um outro iluminador. Aí eu vou lá e compro. Mas eu não fico comprando só porque tem lançamento ou porque eu acho que aquele produto vai mudar a minha vida. E aí já fica mais uma outra dica. O que acontece muito, principalmente com coisas de beleza, né, com maquiagem. Sempre tem um novo lançamento revolucionário que aquilo era o que faltava para mudar a sua maquiagem e a partir de então a sua maquiagem vai ser incrível. E a gente fica, né, de tanto ouvir isso repetidas vezes, a gente começa a acreditar que de fato a nossa maquiagem só não é incrível porque a gente não tem aquele produto X. E aí a gente acaba comprando, né? Vamos comprar para experimentar. E na maioria das vezes a gente ou de fato não precisava daquilo, porque a gente já tem um monte daquilos, ou porque realmente não é um produto revolucionário que vai mudar a sua vida, porque na maioria das vezes não é. Não é o produto que vai fazer você se maquiar melhor, é a técnica, é a sua criatividade de repente usar um produto diferente, né? Então, sei lá, você não precisa ter uma nova sombra que tem uma cor diferente. Você pode misturar as sombras que você já tem ou usar de repente um lápis ou um batom para chegar naquela cor que você quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as blogueiras. Eu sei que eu estou tentando ser uma, mas com as blogueiras aí de beleza, porque elas recebem muito produto e elas ganham muito dinheiro, né, gente? Então elas têm dinheiro sobrando para comprar todas as maquiagens que elas quiserem e ainda sobra. Você não precisa fazer igual, porque você não é uma blogueira, você não está ganhando 30, 40 mil reais por mês para ficar gastando em maquiagem. Então aquele produto, ele não vai mudar a sua vida. Aquele produto não é o produto revolucionário que faltava no mercado, tem muitos outros. E na maioria das vezes você encontra aquele mesmo produto com uma marca mais barata. Então toma cuidado com essa coisa do esse lançamento que faltava, esse que vai revolucionar, porque na maioria das vezes não é. E aí uma coisa que eu percebi que estava acontecendo comigo, quando a gente começa a acompanhar muito as blogueiras que falam de um assunto determinado, né, ou de maquiagem, ou de skincare e tal, sempre tem esse lançamento que é maravilhoso, elas ficam martelando e falando daquilo, etc, etc. E como você tá com aquilo na cabeça, você começa a sempre ver aquilo e você de fato começa a acreditar que você precisa e começa a dar aquela vontade de você comprar para experimentar e aí que você cai na cilada. Então o que eu fiz? Ano passado, acho que talvez até por causa da pandemia, eu comecei a ler mais coisas assim de maquiagem e tal. E aí eu percebi que eu estava comprando coisas que eu não precisava. E eu falei, nossa, logo eu
que nunca fui consumista, estou caindo no conto do consumismo. E aí o que eu fiz foi simplesmente parar de prestar atenção nessas blogueiras. Eu parei de seguir e a vontade de consumir, ela passou assim instantaneamente. Então, é fácil, gente. Essas blogueiras, elas vendem e elas não estão erradas, né? Elas estão ganhando dinheiro com isso, elas também têm as contas delas para pagar. Só que de tanto repetir, de tanta gente ver que aquele produto é incrível, é maravilhoso e tal, a gente acaba comprando ou para experimentar também, ou acreditando que de fato aquele item vai mudar a nossa vida. Só alguns exemplos de coisa que eu caí nessa conversa e vi que ou pra mim não servia ou às vezes o produto era ruim mesmo, tá? Aquele delineador preto da Kat Von D, que na época, né, começaram a falar que ele não saía por nada, que a mulher inclusive tinha sofrido um acidente, ele não tinha saído. Eu comprei, ainda pedi pra trazerem pra mim de fora, paguei caríssimo naquele delineador e ele foi uma enorme porcaria pra mim. Ele não durou nada nos meus olhos. Eu tenho alguns produtos aqui da Bruna Tavares, eu não estou falando que a linha dela é ruim, mas eu comprei um iluminador líquido, este aqui, que ok, é bonito, mas aqui vem um monte de iluminador e eu não gostei tanto dessa cor na pele, e aí eu uso porque eu comprei, mas assim, é um produto totalmente dispensável que eu não precisava ter comprado. E eu comprei os gloss dela também, de tanto eu ouvir ela falar que o gloss era um tratamento que hidratava a boca e no final não hidrata coisa nenhuma meus lábios. Inclusive eu sinto que deixa mais ressecado e aí também, né, cair no conto do vigário. Algumas coisas sim são boas. Por exemplo, eu comprei o delineador da Mari Saad, porque eu fui comprar os meus hidratantes de corpo na Black Friday e ele estava em promoção também. E se eu comprasse mais um pouquinho, né, eu ganhava um shampoo que eu estava precisando. Então, esse tipo de compra é inteligente. Eu aproveitei a Black Friday para comprar os meus cremes, que já estavam acabando, por um preço muito mais barato, porque eu sei quanto custa. E se eu colocasse R$30 a mais na compra, eu ganhava um shampoo, que só o shampoo, se eu não me engano, acho que ele custava R$60. Então valeu a pena, porque além de tudo, esse brinde, o shampoo, era uma coisa que eu estava precisando. E esse delineador da Mari Saad, de fato, ele é muito bom. Ele dura no meu olho. Então foi aí um modismo, vamos colocar assim, entre aspas, que valeu a pena. Mas eu não comprei ele quando lançou. Pelo contrário, eu esperei uma oportunidade que fizesse sentido para eu comprar, e eu pagando mais barato e dentro de um contexto que compensou. E aí uma última dica, uma coisa que eu faço muito quando começa a dar aquela vontade doida de comprar aquele produtinho novo, que é maravilhoso, vai mudar a minha vida. Às vezes eu vou na loja, eu faço meu carrinho, né, coloco todos os itens que eu quero no meu carrinho, gero um boleto e aí eu vou fazer o quê? Eu vou pensar se eu realmente preciso daquele item. E aí normalmente só de eu não finalizar a compra naquele momento, pensar mais algumas horinhas ou um dia, eu me dou conta que eu não preciso daquele item, e aí eu acabo não comprando ele. Lembrei de um outro exemplo aqui da Black Friday, tinha uma paleta da Mari Saad, esqueci o nome dela, mas é uma que tem uns tons são 6 cores bem intensas, bem brilhosas, que ela estava por R$30, ela estava muito barata. Eu fiz exatamente isso, porque eu vi e falei assim, nossa, tá muito barato, vou comprar. E eu criei um carrinho e fui pensar, e depois eu me toquei que não é só porque está em promoção que eu preciso comprar. E eu lembrei que eu tenho muitas paletas coloridas aqui e que, principalmente, aquela paleta da Mari Saad, ela não é uma paleta versátil. Não é uma paleta que, por exemplo, eu ia conseguir usar nas minhas clientes, porque são poucas as pessoas que gostam de sair com sombras desse tipo na rua, ou em festas assim. Então ia ser mais uma paleta super colorida que eu ia ter aqui, só pra usar em mim mesma, com cores que eu já tenho nas outras paletas, entendeu? Então, o que ia agregar na minha vida? Nada, eu só ia ficar R$30 mais pobre. Então, eu acabei não comprando. Então, gente, é basicamente isso. Você não precisa, com certeza, desse novo produto maravilhoso que vai revolucionar a sua maquiagem. Alguns, óbvio, são legais a gente comprar porque a gente gosta da cor, porque a gente gosta da marca, porque a gente tá precisando daquele item. Ou, às vezes, só porque a gente quer dar uma mudada, né, no visual, no guarda-roupa, nos nossos itens. Mas não compre mais do que você pode, tá? Porque depois você não vai conseguir reaver esse dinheiro e aí você vai ficar cheio de maquiagem, especialmente quem não trabalha com isso. Você não precisa ter um monte de maquiagem na sua casa, então dá uma segurada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e deixe seu comentário aqui se você é bem controlado para comprar ou se você não sai comprando tudo. Me conta como são seus hábitos de compra aí. Até mais e tchau!